Boa noite. Eu sou o residente, João. A gente vai abrir a câmera aqui para me apresentar. A gente vai estar falando aí de diagrama de árvore, vamos estar retomando da aula passada e também vamos falar um pouco de princípio fundamental da contagem. Eu e a Fran, né, a gente está sob orientação da professora Cláudia e da professora Silvia. Boa noite, pessoal. Eu sou a Franciele, residente junto com o João. Nossa aula de hoje vai ser sobre... Vamos retomar um pouco da aula da semana passada e dar continuidade no conteúdo. Pode passar o slide, João. Então a gente vai começar, a gente vai olhar novamente para o diagrama de árvore que a gente apresentou na última aula, que é a gente vai tentar trabalhar uma ideia do cotidiano. Então, a gente pensou nessa questão da configuração de um smartphone, né? O cara vai na loja, o vendedor aí oferece opções de memória, opções de planos, e o diagrama mostra para gente, as opções que a gente pode ter para sair com ele, para sair com o telefone novo da loja, né? Então, a princípio, o diagrama está mostrando para a gente que com a configuração, né, a primeira opção que a gente tem é essa opção com a memória de 64 GB, mais esse plano aí da TIM, né, que a gente está colocando aqui para ilustrar melhor para vocês, alunos. E a outra opção, com 64 GB, se você preferir um plano da Vivo, certo? E para o 128 GB, é a mesma coisa. Você também vai ter uma opção de plano da TIM e você também vai ter uma opção de plano da Vivo, né? Com isso, a gente pode perceber que a gente tem 4 opções totais aí de configuração. São as 4 maneiras diferentes que você pode estar saindo da loja aí com um telefone novo, certo? E a ideia de... não, Fran, pode falar, desculpa. Vamos ver as combinações de configurações de uma maneira alternativa. Existem outras formas de a gente colocar aquelas informações do celular. A gente pode estar colocando na tabela agora. Então, no nosso caso, a gente tem o smartphone C, que eu vou escolher na loja, e a vendedora vai apresentar para a gente, ele tem 64 GB ou 128 GB. Aí tem o plano TIM e o plano Vivo. O de 64 GB eu posso escolher ou com o plano da TIM ou com o plano da Vivo. Pode passar o slide, João. O de 128 a gente pode escolher o de 128 GB com o plano da TIM ou com o plano da Vivo. E dessa forma, mostramos as 4, também aparecem as 4 opções que a gente vê no diagrama de árvore. A ideia para a gente da matemática o que interessa para a gente é ver essas possibilidades, né? E a gente tem essas maneiras de estar visualizando. Então, a gente pode extrair algumas informações. Então, vamos começar com algumas... a gente vai responder essas perguntas, né? Quantas opções de memória a gente tem, né? Para esse caso aqui. Então, a gente tem 2, né? As opções de 64 GB e as opções de 128. E opções de plano, certo? Então, são oferecidos, né, duas opções de plano, tanto da TIM quanto da Vivo. E aí, uma forma da gente obter essas 4 opções, que a gente viu na tabela, que a gente viu no diagrama, é tentar usando um raciocínio de multiplicação, certo? Que a ideia é, para conseguir todas essas combinações possíveis para a configuração do smartphone, é você fazer essa multiplicação, em que a gente está pegando a quantidade de opções que foram oferecidas para a gente na memória, certo? Que no caso aqui a gente escolheu o primeiro, como multiplicando pela quantidade de opções do plano, que nesse caso aqui a gente está escolhendo depois. E aí a gente obtém os quatro tipos, né, de opções que a gente tem.
de configuração. Obrigado, Fran. E essa é a ideia que a gente queria retomar que foi o que a gente passou na última aula. A gente pode continuar aplicando essa ideia de representação do diagrama com outros problemas, com outras situações, né, da vida real, né? Então, a gente pode pensar na questão do cardápio de uma doceria. E a gente pode combinar algumas opções de doce, né, e opções de recheio. Uma das alunas comentou semana passada que ela trabalha com doce e ela queria saber como que ela poderia usar o diagrama de árvore com o trabalho dela, né? Então, por isso que a gente trouxe o doce, né? Então, no caso, ela tem a doceria, e os tipos de doce que ela tem são o bolo e as trufas. E com essas opções de doces, ela pode ter opções de recheios. Então, ela tem 3 opções de recheios: o leite ninho, o doce de leite e o chocolate. E as mesmas opções de recheios para trufa também. Né? E a representação gráfica fica mais ou menos assim, né? Viu que a gente representou uma atenção aqui, que a gente representou o diagrama do celular, a gente representou numa posição, esse aqui está representado de outra forma, tanto no caso, tanto faz. Então, no caso, né? Quantas opções de doce nós temos? E quantas opções de recheio nós temos? Nós temos 2 opções de doce, o bolo e a trufa, e 3 opções de recheio: leite ninho, doce de leite e chocolate. Aí, passando para o raciocínio multiplicativo, nós temos 2 opções de bolo e 3 de leite ninho. Então, 2 vezes 3 igual a 6. Nós temos 6 opções de tipo de doce que podemos comprar na doceria. No caso, com a nossa aluna, a Vânia, né? Que mostrou que trabalhava com doce. Então, a gente viu que a gente pode usar esse aqui em algumas situações, né? E aí a gente vai dar continuidade na aula, né? Que a gente vai buscar mais formas de estudar como que a gente pode contar possibilidades, né? Através de organização de pessoas e lugares, né? E sempre lembrando que a matemática está interessada em estudar e resolver, né, algumas situações. Então, aqui a gente tem uma situação, a gente vai organizar, como a gente falou no primeiro tópico, a gente vai tentar organizar 3 pessoas em 3 lugares, né? A gente vai pensar nessa situação e como que a matemática pode ser aplicada nisso. Então, nós temos 3... Pode falar. A gente tem 3 pessoas para poder sentar em um sofá que tem 3 assentos disponíveis. Né? O José, a Daniela e a Cássia, né? E eles podem se sentar nos 3 lugares disponíveis. E enquanto o sofá estiver vazio, eles podem se sentar em qualquer um dos 3 lugares, né? Então, a gente vai imaginar uma situação que a gente precisa tirar uma foto. A gente precisa organizar essas pessoas para tirar uma foto. Geralmente, evento, né, tem essas coisas assim, você precisa, né, organizar aí as pessoas para fazer uma foto. E a gente está pensando nisso. Então, a gente colocou aqui para ilustrar que, por exemplo, Daniela sentada na primeira posição ali, a Cássia no meio e o José na outra ponta, é uma das combinações possíveis, certo? E a ideia é ver quais são todas elas, né? De estudar quais são todas elas. Então, a gente pode organizar isso também numa forma, a gente pode representar isso visualmente, né? Então, para essa foto, eles vão precisar se alternar nos lugares. E a cada posição deles no sofá vai ser um clique diferente, né? Até que faz sentido, né? Você tem 3 pessoas sentadas numa posição, vai bater uma foto, então, se elas mudarem de lugar, a gente vai ter uma foto diferente,
certo? Então, para o primeiro lugar, a Daniela está sentada, a Cássia está sentada no lugar 2 e o José no lugar 3. Aí a gente tem uma outra opção de foto, que o José pode trocar de lugar com a Cássia, que é o que a gente representou no desenho aqui, né? Desenho diferente do outro, né? Viu que aqui mudou, certo? Então, como que a gente pode continuar preenchendo essa tabelinha? Então, para a primeira foto, a gente tem aquela disposição de pessoas. Para a segunda foto, a gente tem outra, e assim sucessivamente. Até que a gente obteve 6 fotos, né? Porque aí depois começa a repetir. Começa a repetir e a gente já tem foto. Então a gente não está interessado nas repetições. E a ideia de multiplicação que a gente viu anteriormente pode ser aplicada aqui. Se o fotógrafo quisesse saber quantas fotos ele ia precisar tirar, né? Então vamos pensar num evento ali que o cara tá ganhando por foto, então ele tem que saber quanto que ele é o trabalho dele, né? Então ele ia começar se perguntando: quantas pessoas possíveis podem se sentar no primeiro lugar, né? E assim é uma das perguntas, né? Assim que a primeira pessoa se sentar, quantas ficaram disponíveis para o segundo e quantos que sobram para o último lugar? Então, ele respondendo esse questionamento, a gente tem que 3 pessoas podem se sentar no primeiro lugar, certo? Então, a Daniela, a Cássia e o José, enquanto o sofá está vazio, eles puderam, os três podem sentar ali, né? A gente não tinha nenhuma restrição, por enquanto. Assim que um deles se sentou, as pessoas sobraram 2 e elas ficaram para o segundo espaço disponível. E aí, por consequência, sobrou um lugar e sobrou uma pessoa, certo? E a ideia do raciocínio multiplicativo, né, para a gente não ter que preencher, para o fotógrafo não ter que preencher aquela tabelona, ele pensou, ele falou, bom, eu vou multiplicar, então, a quantidade de pessoas que aparece disponível para a primeira posição. São 3. São 3, né? A quantidade de pessoas que aparece na segunda, na posição são 2, e a pessoa que sobrou para uma. Então, nesse caso aqui, nessa multiplicação, né, a gente faz 2 a 2, então 3 vezes 2, 6, e 6 vezes 1, 6, que são todas as fotos que o fotógrafo vai precisar tirar, certo? Desse modo, a gente tem também as opções disponíveis aqui que a gente pode estar estudando. No caso, são fotos. E para finalizar, né? O que a gente comentou nessa aula, né? A ideia do diagrama de árvore, né? A gente retomou a ideia, a gente viu que dá para representar todas as possibilidades de um diagrama, seja por meio da alternativo, né? Da tabela, ou e aí depois usando o raciocínio multiplicativo. E também estudamos maneira de organizar pessoas em lugares, né? E também pensamos na ideia de multiplicar essas informações, né? E é isso. Muito obrigado.